Pessoal, vamos lá, ó. Vocês estão vendo todas essas notícias aqui, né? Ó, 18/4, Lula critica Trump, diz que presidente dos Estados Unidos faz jogos muito errado. 16/4, né, Lula? Trump não tem o direito de acordar e achar que pode ameaçar um país, né? Então o Lula tá provocando o Trump, vocês estão prestando atenção nisso, né? Escuta no que eu vou te falar. Lula critica líderes mundiais por guerras e afirma que Trump não tem o direito de excluir a África do Sul no G20, 18/4. Mais aqui Oeste, então a gente tem ó, CNN, G1, Revista Oeste, que Lula que critica Trump e classifica a postura dos Estados Unidos como jogo errado, né, de novo. Então vocês estão vendo tudo isso, né, pessoal? Eu quero só mostrar, né, o que está acontecendo. A análise, o Brasil não sabe se está na mira dos Estados Unidos. E também eu quero te mostrar isso aqui. Olha só como a mídia esquerdista trata, né, a questão da direita, pessoal. Olha como é que eles colocam essa manchete. Traíras bolsonaristas estão nos Estados Unidos implorando a Trump que ataque o Brasil. Gente, é muito absurdo o que essa esquerda tem a capacidade de fazer, pessoal. Presta atenção no que eu vou te dizer, porque agora o Trump já sacou o jogo do Lula. Então deixa o seu like para mais pessoas ouvirem essa sacada que o Trump teve, a malícia que o Trump criou agora com esse joguinho político que o Lula faz, ok? Eu vou te explicar tudo o que está acontecendo e o que pode acontecer nas próximas semanas e próximos dias entre Brasil e Estados Unidos, pessoal. Sim, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho aqui pra gente poder espalhar para mais pessoas e você também poder ajudar aqui o canal a gente continuar a fazer essas análises e a passar mais informação de qualidade para você, pessoal. Então vamos aqui pro vídeo, vamos entender o que tá acontecendo, pessoal. Olha só, a gente fica se perguntando, né? E eu também tô fazendo essa pergunta a mim mesmo esses dias, né? Por que o Lula tá tão desesperado atacando o Lula como ele está fazendo nesses últimos dias, pessoal? É óbvio e a resposta você vai entender porque é óbvio se você parar para ouvir o que eu tenho para te falar. Olha só. O Lula, ele está na maior desaprovação de todos os tempos da sua carreira política, vamos dizer assim, ok, pessoal? Então, assim, podemos dizer que ele é o futuro, já vamos tratar assim, né, supostamente, né, já para não ficar aquele 100%, né, mas supostamente o futuro ex-presidente do Brasil, pessoal. E aí, o que acontece? Ele enxergando esse cenário, ele precisa botar a culpa em alguém, né, ele precisa, né, manipular e tentar domar ali aquela massa, né, de manobra que ele tem, né, a que resta para ele aqui nesse Brasil, porque, olha só, abre parênteses, 8 em cada 10 brasileiros querem esse governo fora, querem uma mudança desse governo, ok? Então, ou seja, 81% dos brasileiros desaprovam o governo e querem mudança, tá? Fecha parênteses, continuando aqui. E aí, né, ele tá criticando o Trump justamente todos esses dias, né, tentando provocar pro Trump vir com aquela reação explosiva dele, incisiva, eu vou taxar, xingar, não sei o que, agora eu vou ferrar com vocês, que nem, por exemplo, ele tá fazendo com o Irã, mas o Irã é outros 500, ok? E o Lula tá querendo que o Trump tenha essa reação para justamente ele pegar e falar assim, ó lá, tá vendo? Tá vendo que não sou eu? Tá vendo quem tá fazendo isso com vocês, Brasil? Olha só, população. É o Trump, não sou eu. Mas, obviamente, né, com a ajuda de Marco Rubio, o Marco Rubio tendo ali um acesso mais profundo, né, em toda essa sociologia, essa política brasileira, né, como que funciona aqui as coisas, como elas realmente são, ok? Através de Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro, que estão ali fazendo uma assessoria muito para Marco Rubio, o Trump entendeu o jogo, o Trump ficou mais sábio, mais safo, mais malicioso em relação ao jogo político aqui no Brasil. E ele está em silêncio, pessoal. E o silêncio, vocês sabem que o silêncio para um provocador é a pior arma e a pior resposta, porque o provocador começa a ficar muito mais enfurecido, começa a ficar desorientado, porque ele não consegue atingir os objetivos dele de provocar, ok, aquele inimigo dele. E aí, meu amigo, é agora que a gente vai começar a ver a batata esquentar, meu amigo. Porque agora o governo americano está prestes a designar, né, aqueles dois grupos brasileiros que a gente tem em São Paulo e no Rio de Janeiro, ok? Que fazem coisas ilícitas, que eu não vou ficar mencionando o nome aqui, como organizações terroristas, pessoal, exatamente, para não dizer aqui o nome também como ele é, pessoal, para a gente evitar, né? Vamos evitar. Isso muda o jogo, pessoal, exatamente, isso muda o jogo justamente porque não é mais uma questão da polícia brasileira, não é. Vai virar alvo militar dos Estados Unidos. Aí você se pergunta, né, mas os Estados Unidos pode fazer isso e não sei o que e tudo mais, blá, blá, blá. Meu amigo, os Estados Unidos tá nem aí para quem autoriza ou desautoriza o que ele pode fazer. Os Estados Unidos é a maior potência mundial, não adianta ficar questionando e falando se pode ou se não pode. Se eles quiserem chegar aqui com tudo, eles vão chegar
jogar com tudo. Vocês lembram quando o Alexandre de Moraes falou que, quero ver os Estados Unidos colocar um porta-aviões no Paranoá? O Trump sabe dessa fala, o Elon Musk até também lembra dessa fala dele, porque foi naquela época que estava tendo um embate entre Elon Musk e Alexandre de Moraes, e meu amigo, eu tenho certeza que no Paranoá eles não vão colocar, mas na costa brasileira esses navios eles voltarão, pessoal, porque a intimidação será muito grande, pessoal. Sim, então não é uma questão mais de polícia brasileira, é uma questão de algo militar dos Estados Unidos. O Trump já disse, pessoal, que vai fazer com que os cartéis, né, que fizeram, né, que tiveram acesso ao Estado Islâmico, né, que tiveram negociações com o Estado Islâmico, ele irá perseguir, pessoal. E a gente sabe que sim, tiveram, né, todo um conluio, teve todo ali o ciclo onde envolve, né, Irã, regime islâmico, Venezuela, Brasil, ok? Tudo que era feito sob os panos, né, daquelas questões ilícitas, né, aquele componente que a gente vende, né, para outros países, tudo por baixo dos panos, aquela substância ilegal, pessoal. Teve envolvimento de tudo, de todos, e não tem como esses grupos brasileiros, ok, ficarem de fora. E o Trump, sim, vai considerar, e isso amedronta e apavora o Lula, pessoal, porque justamente, né, supostamente, pessoal, sabemos, né, que, daqui do nosso lado, do governo brasileiro, ninguém decretou, né, essas organizações aqui que cometem essas coisas ilícitas, né, que vendem coisas ilícitas para outros países, ninguém decretou elas como organizações, ok, terroristas, pessoal. Então, assim, se isso acontecer, meu amigo, os Estados Unidos eles vão passar a ter uma base legal para justamente monitorar, pessoal, monitorar e agir da maneira que tiver que ser, né, feita contra essas ações, né, e essas facções, contra essas facções, ok, em qualquer lugar do planeta, pessoal. E aí que a gente sabe que muita gente lá em Brasília, ok, que treme só de ouvir falar nessas questões, nessa investigação profunda sobre quem financia o crime, pessoal, exatamente. A gente viu alguns outros jornalistas desdenhando a questão do Ramagem, né, estar ali sob a custódia do ICE, dizendo que você acha que o governo americano vai se intrometer? Pois é, pessoal, o governo brasileiro está vendo que o governo americano está totalmente conectado e ligado a tudo que está acontecendo aqui no Brasil, e o Ramagem foi solto por uma ligação de Marco Rubio, e ainda Marco Rubio que questionou a conduta do ICE sobre o Ramagem, pessoal. Só que, pessoal, essa questão do Ramagem teve um outro ponto, pessoal, que provocou muito os Estados Unidos, pessoal, exatamente. Então, antes de eu começar a falar para vocês, deixe o seu like, mas presta atenção, esse fato do Ramagem e o fato do Lula não estar cumprindo as questões e o acordo que ele fez com o Trump, pessoal, está emputecendo o Marco Rubio, está fazendo com que eles comecem agora a planejar novas ações contra esse governo brasileiro que a gente está tendo que enfrentar, pessoal. Sim, porque a polícia de Moraes, no caso, né, os investigadores aqui do Brasil atuaram em solo americano sem permissão, pessoal. Então esse foi um grande erro do sistema aqui brasileiro, certo? Que foi achar que as regras do Brasil iriam valer lá nos Estados Unidos, pessoal. Então investigar o Ramagem em solo americano, né, sem autorização oficial, foi assim o estopim para os Estados Unidos agora começarem a ter uma atenção maior no Brasil e verem que eles não podem contar e fazer acordo com esse jogo político, com, né, este governo brasileiro atual, pessoal. Então Marco Rubio, que hoje manda na política externa de Trump, especificamente, né, na questão das Américas, ok, pessoal? Ele já está questionando toda essa conduta e está querendo mais explicação. Para o governo americano, isso foi literalmente uma invasão de soberania, meu amigo. E quando isso acontece, né, sob um governo Trump, a coisa fica feia, meu amigo. Então é por isso que o Ramagem foi solto rapidamente e o foco agora virou contra quem deu a ordem aqui no Brasil, justamente para perseguir Ramagem ou para, né, fazer qualquer coisa contra ele. E agora, meu amigo, eles cruzaram uma linha que o governo Trump não aceita, meu amigo. Então aquele vídeo que eu gravei ontem falando da questão do Alexandre de Moraes ser o próximo daquela lista, né, o terceiro pilar, onde a gente tem Vorcara, o Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, né, o Alexandre pode ser o terceiro não só pela polícia aqui do Brasil, mas pelo governo Trump também, meu amigo. E o quarto, e tem um quarto também, o quarto pode ser o futuro ex-presidente desse país, pessoal, exatamente. E aí a gente tá vendo agora já começando, né, eles já estão começando agora a movimentar os pauzinhos e, obviamente, quer começar com o quê? Com a volta da lei Magnitsky, pessoal. Exatamente, todo mundo lembra, né, que o Alexandre de Moraes é a esposa, eles tinham ali saído da lista, né, em dezembro, justamente pelo acordo. Pois é, só que o voto de confiança acabou, pessoal. Sim, o voto de confiança acabou, obviamente, depois de todas essas barbaridades que também, tá?
tiveram a ver com a questão da CPI essa semana. A gente viu com a questão, né, do Alessandro Vieira, certo, pessoal? Que o senador, que a PGR agora, ao invés de, né, ler as 400 páginas da CPI, né, ao invés de entender e ouvir, entender por que ele estava pedindo aquele indiciamento, ele foi investigar quem estava pedindo a investigação, pessoal. Então é esse o tipo de conduta que o nosso governo está tendo, pessoal, perseguindo pessoas, né, supostamente perseguindo pessoas, né, de bem, pessoal, pessoas que estão querendo o bem para a população. Então o que acontece, pessoal? Isso é uma das coisas que também levou o Trump a entender que aqui no Brasil não está acontecendo nada do que ele esperava naquele acordo que ele fez com o Lula, ok? Que também estava negociando a Magnitsky do Alexandre de Moraes, pessoal. Então aí o governo Trump agora volta a avaliar, retomar essa lei Magnitsky contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, pessoal, ok? Vamos dizer assim, futuro ex-ministro. Sim, e se isso acontecer, obviamente, todas aquelas questões de contas bloqueadas, né, qualquer serviço de tecnologia americana, isso será, né, obviamente proibido novamente para ele, pessoal. Só que, óbvio, né, dentro desse tempo ele deve ter se preparado, né, para isso, obviamente, né. Então, assim, a partir do momento que ele se prepara, eles começam a ter outras novos tipos de ações que provocam ainda mais os Estados Unidos, como eles estão fazendo agora, achando que eles estão tranquilos. Só que acho que eles não entendem, eles ainda não entenderam de que se a Magnitsky também não adiantar para intimidação, os Estados Unidos, o Trump vai vir com mais força, pessoal. Só que os Estados Unidos agora, o Trump entendeu que não é força, a taxação, né, não é a força que eles precisam vir, ok? Porque aí isso faz com que, né, a imagem do Trump, né, seja usada por Lula para, né, o Lula aumentar a sua aprovação política, pessoal. Então o Trump entendeu esse jogo, né? Então a força agora, a probabilidade de que a força agora não seja mais comercial, né, ou qualquer outro tipo, né, mas sim seja bélica, pessoal, militar, ok? Né? E aí agora a gente ainda tem mais outra questão que envolve, né, aquela questão, né, da criminalização, né, de considerar algumas organizações que fazem um tipo de comércio ilícito aqui, que você sabe o que é, né, algumas organizações de São Paulo, outras do Rio de Janeiro, né, tem 2 nomes aí, mas que obviamente tem uma conexão com esses MCs, pessoal, e também aqueles 4 toneladas, né, daquela droga ilícita, ok, que foram encontradas nos Estados Unidos, pessoal, 4 toneladas, e eles descobriram rastreando, né, que elas saíram aqui do Brasil, pessoal, e o rastreio dessa droga levou direto para essa prisão dos MCs famosos, pessoal, por lavagem de dinheiro que a gente viu aqui. E por que isso importa agora? Justamente porque mostra que os Estados Unidos estão mapeando todo o fluxo financeiro do crime que se mistura com política, pessoal. Os Estados Unidos, eles sabem muito mais do que está saindo na mídia, eles sabem muito mais, só que eles precisam preparar tudo, um terreno. Existe muita inteligência, pessoal, por trás disso, ok? Quando eu falo inteligência, é literalmente inteligência, né? Inteligência da CIA, inteligência de outras organizações de inteligência que estão atuando para, né, descobrirem todo esse caminho do dinheiro que envolve Brasil e o mundo, pessoal. Quando eu falo mundo, né, envolve ali regime islâmico, envolve a Venezuela, envolve Cuba, envolve os Estados Unidos, envolve a Europa também. E meu amigo acabou dando um golpe, né, pessoal, nesse mercado ali fonográfico brasileiro, onde a gente tinha ali os maiores MCs, ok, que a gente vê ali, né, que fazem, né, o sucesso pra caramba, ok, sendo levado em detenção, sendo levado para de trás das grades, pessoal, exatamente. Então, assim, tá todo mundo envolvido, pessoal. Olha o nível que isso tá chegando, olha o nível que isso tá chegando, pessoal. É exatamente isso que eu quero que vocês saibam. Então, assim, saiba que, né, isso que tá acontecendo com os MCs é resultado de uma operação muito maior do que você pode imaginar, ok? Muito maior, pessoal. E aí que eu te falo, pessoal, além disso, os Estados Unidos estão usando todas as armas possíveis que eles têm para rastrear, identificar, investigar, ou seja, eles estão usando, né, satélites, inteligência, para ver o que, né, nossa polícia às vezes finge que não vê, pessoal, ok? Isso é uma suposição, ok? E aí a gente conclui que o cerco ao crime organizado é, na verdade, um cerco ao sistema que permite que ele cresça, pessoal, exatamente. O cerco, pessoal, é estes grupos, ok, que optam por fazer o comércio de produtos ilícitos, ok, entre regimes ditatoriais, certo? Entre Estados Unidos, Brasil, o cerco para este time está fechando cada vez mais, pessoal. Os Estados Unidos agora não estão brincando, eles estão literalmente entendendo como é que funciona o jogo aqui na América do Sul, como é que funciona o jogo no Brasil, né, entre esses grupos que gostam de comercializar questões ilícitas e a política brasileira, porque tudo isso agora está muito entrelaçado, ok? Ainda mais difícil de ser investigado, ainda mais difícil de combater, né, como se fosse ali
um vírus, uma bactéria, né, invadindo o organismo, né, humano ali e acabando, né, sendo difícil de você matar ali com os antibióticos e tudo mais, pessoal, exatamente. Os Estados Unidos é como se fosse um antibiótico, certo? Para matar a bactéria que entra ali, né, nesse organismo, pessoal. Então agora, quem que é o próximo alvo? Eu vou te explicar o que vai acontecer. O Trump está resolvendo, né, todas aquelas questões do Irã, né, e também de Cuba agora, pessoal. A gente sabe que essa questão do Irã já está terminando, o Estreito de Hormuz já está sendo aberto, tem que tomar o cuidado agora com as minas, porque o Irã perdeu o controle daquelas minas marítimas, né, que explodem os navios, ok? Então isso tem que ser agora feito com muita cautela, a abertura está sendo feita com muita cautela, obviamente que todo o poderio bélico americano está atuando nisso e também atuará em Cuba, né, eles estavam tentando negociar, mas Trump está vendo que a solução terá de ser bélica, né, para resolver de maneira mais rápida, pessoal. Então, assim, muita gente pergunta se o Brasil é o próximo. Pô, será que o Brasil é o próximo, né? Irã, Cuba, né? Venezuela já foi, Colômbia já foi, né? E aí? A resposta é: o Brasil é um alvo literalmente e totalmente estratégico, pessoal. Os americanos literalmente não precisam invadir aqui o Brasil, tá? Eles precisam isolar, intimidar, ok? E investigar, pessoal. Porque se o Trump decidiu que o Brasil é um porto seguro para o narcoterrorismo, ok? E outras influências de países inimigos, como o regime islâmico e tudo mais, a pressão econômica e, no caso, militar, vai ser insuportável. Só que, em termos de pressão econômica, o Trump já entendeu que ele não pode vir com tudo, porque senão o Lula usa isso contra ele mesmo. Contra, no caso, o Trump, ok? E aí ele pode facilitar o Lula ter uma aprovação maior. E o interesse primordial do Trump agora é com que Lula perca as eleições, pessoal. Então, assim, o governo Lula acha que está jogando, né, com quem não entende, mas está apenas reagindo ao que o Washington e o Trump e o governo americano decide, pessoal. Então, pessoal, vamos continuar acompanhando, porque essa história vai ficar cada vez mais intensa, certo? Porque a gente tá vendo aqui toda uma manobra do Senado, do presidente do Senado, que ainda está, né, querendo se candidatar para 2027, mas a gente precisa agora, como população, atuar de maneira incisiva nessas eleições para evitar, né, com que isso aconteça, porque a gente viu toda a sujeira que aconteceu essa semana, o que o Alcolumbre fez, a manobra que ele fez, dando a capacidade da votação do indiciamento ali, né, que envolveu os ministros do STF, ganhasse, ok? Por empate ou maioria de votos, que iria ficar 6-6, né? Ou talvez um 7-6, mas com a retirada de Moro e Marcos Duval, isso foi uma manobra, assim, um tiro extremamente covarde por parte de Alcolumbre. Isso mostra de que lado eles estão, pessoal. Mas, né, a gente vindo aí com toda essa força da população, da votação, ok? Aproveitando a desaprovação do governo, pessoal, e a ajuda externa que a gente está tendo dos Estados Unidos, a gente sim poderá ter um futuro muito melhor para o Brasil, pessoal. Então eu me chamo Paulo Vitor, esse aqui é o canal PB Disso. Eu vou pedir para você se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Deixa o seu like, é muito importante a gente passar essa mensagem, essa análise para mais pessoas entenderem o que está acontecendo nesse jogo político entre Brasil e Estados Unidos, ok? O que o Lula está tentando fazer, como que o Trump agora está reagindo, e essa malícia de Trump agora é muito importante para lidar com o estilo de jogo do Lula, pessoal, exatamente, porque assim, Trump já viu que fez uma primeira negociação, deu uma primeira oportunidade, agora está expondo o inimigo dele, que no caso é o Lula, né, onde o Lula está mostrando que não vai cumprir nenhum acordo, o Lula está mostrando que não quer, né, cumprir nada, literalmente quer seguir com a sua ideologia, mas o Trump já entendeu o jogo, e agora, meu amigo, vamos ver que isso ficará muito mais intenso para o Brasil, pessoal. Então, muito obrigado para você que assistiu até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!